assim, sejam bem-vindos bem-vindas as pessoas que estão assistindo pela internet, sejam bem-vindas as pessoas que estão assistindo aqui presencialmente. Então, conseguimos. Depois de superar algumas questões técnicas, estamos prontos para começar. Hoje a gente vai ter a palestra Ocupando o Meu Lugar de Pai/Mãe, né? De pai ou de mãe. Que eu acho uma palestra extremamente coerente com a realidade que a gente está vivendo hoje, dentro das tantas mudanças que estão acontecendo no contexto social atual. A gente vive questões muito marcantes em relação a isso, ao papel dos pais, né, ao lugar dos pais. A gente tem uma série de questões ligadas a limites que certamente vão ter a ver, não sei se vocês vão seguir por aí, mas o que acontece? Assim, a gente está num momento muito peculiar em relação às relações parentais e com questões muito marcantes hoje em dia, né? Esse papel de pai, esse lugar do pai ou da mãe, a questão de autoridade, tem um monte de coisa aí que vocês podem estar explorando, né? Então, a palestra vai ser com a Bianca Isidora, que é ex-aluna aqui do Instituto, e com o Luiz Bernardo. Queria que vocês se apresentassem mais cuidadosamente, tá? E boa palestra para todos nós. Podemos? Tudo certo? Tá ligado aqui? Tá? Então tá bom. Primeiro eu preciso agradecer por vocês terem ficado, né, confiado aí, terem ficado aguardando. E aí agora a gente estava aqui também se organizando para a gente saber para a gente ver como é que a gente ia fazer com o tempo, mas a gente não vai deixar vocês perderem nada. Podem deixar que está bem, né, Luz? Organizado para que o atraso não vai atrapalhar o que a gente tinha pensado para trazer aqui hoje. Bom, porque aqui tem algumas pessoas presentes, é bom passar os olhos e ver gente que eu conheço, dá um conforto. Eu não sei se dá conforto ou se dá mais, né, receio, né? Não posso falar muita bobagem. Porque tem duas pessoas que eu conheço aqui hoje. Obrigada pela presença. Todo mundo ficar aguardando também, tá? Obrigada. Bom, gente, agradecer o IGT por acolher, né, as palestras. Algumas palestras do IGT sugere que eu já ministrei aqui, e outras também o IGT acolhe como tema, e também está sempre recebendo os meus convidados, meus parceiros, na realidade, que eu vou convidar, e vou convidando. Tem a Maria Rosa, uma palestra que já teve com a Maria Rosa, uma psicopedagoga, que é uma palestra que eu dei com ela, que é psicologia e psicopedagogia. Eu sempre fico preocupada, vou fazer uma introdução agora para vocês. Eu fico preocupada da gente, enquanto psicólogo, ter uma interação com o que está acontecendo em volta da gente e no mundo a título de atendimento e de socorro psicológico, né? Então, tem a palestra lá da Maria Rosa e comigo, que é psicologia e psicopedagogia, está no canal do IGT. E hoje, de uma forma, acho que um objetivo maior, vocês vão ver que a gente vai transitar por alguns instrumentos que a gente também percebe chegando muito no consultório da gente, que são as terapias complementares, né? A gente não vai entrar nisso, mas a gente vai trazer também de uma forma, de um objetivo geral, um diálogo aqui entre a psicologia, a gestalt-terapia e um recurso no final que o Luiz vai trazer, que são conceitos de uma determinada terapia complementar, que nós nos conhecemos nessa formação e ele vai estar trazendo. Bom, eu me formei aqui, sou psicóloga, 18 anos. Se vocês verem na propaganda, tem um resumo do currículo. Aí, para a gente não ocupar mais tempo se estendendo mais com o currículo, no resumo da propaganda da palestra, lá no final tem um resumo do meu currículo, né? A única coisa que eu gostaria de acrescentar, que a gente preparou para a palestra, é falar o resto do currículo que não está na divulgação, mas que eu acho muito importante eu convocar aqui agora, porque a gente vai estar falando de família, de pai, de mãe, né? Então, eu sou filha do José Carlos Rego e da Irineia, irmã do Rodrigo, tia, mãe da Luanda,
né? Eu e o pai dela, José Vital, somos pais da Luana, minha filha tem 2 anos, eu tenho 3 sobrinhos maravilhosos, Juan, Pablo e Paloma, e meu irmão Rodrigo, minha cunhada Judite, não posso esquecer que ela é maravilhosa, minha cunhada, e sou prima, sou neta, sou também sobrinha. Então é bom todo mundo que vai assistir agora a palestra pensar um pouco no seu próprio sistema. E essa é uma forma também de eu me apresentar. Eu estou aqui com a Bianca, mas faz parte dessa palestra a gente pensar um pouco, já de início, de me apresentar, falando um pouco desse sistema que está aqui comigo. E das minhas crianças, então, dos meus sobrinhos e minha filha, eu deixo sempre a energia deles perto, né? É uma outra forma de me apresentar. Sou psicóloga há 18 anos, quem quiser saber um pouquinho mais da forma como eu trabalho, pode ir lá no Instagram, Bianca Isidora, e no Facebook também, psicóloga Bianca Isidora, e lá tem mais coisas para vocês verem. E o resumo do currículo, tá? Sou gestalt terapeuta, fiz formação com a Laura Quadros, que é professora da UERJ, e fiz aqui no Instituto também, dentre outras formações. E eu acho que já está bom, né? Atendo na Tijuca e em Botafogo, tá? Lá no Facebook também tem meu cartão e vocês podem lá ver, né? Enfim, os atendimentos que eu faço. Para você agora, Luiz, né? Perdão, boa noite, meu nome é Luiz Carlos, 55 anos, primeiro agradecer ao IGT. Tem que falar a idade? Falei, errei? 44. Tá bom, tá? Menos, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agradecer ao IGT, agradecer a presença de vocês, presentes e online. Vocês podem ver realmente meu currículo. Quem leu viu que eu sou engenheiro de formação, né? Engenheiro eletrônico para piorar. E trabalhei 28 anos em multinacionais, né, na área de informática. Por que estou falando isso? Quer dizer, o que um engenheiro está fazendo aqui sentado? Mas é fácil, né, porque dentro das empresas é muito comum escolherem os melhores técnicos, eu posso dizer assim, pelo menos talvez a modéstia, mas para se tornarem gestores, né? E isso é um momento que a gente tem que assumir, isso é muito comum nas empresas, né? E aí acontece um problema para quem é cartesiano, para quem vem de exatas, né? Como gerir pessoas, né? Eu me remeto lá atrás, quando passei a ser gerente, 3 meses depois eu confesso a vocês que eu queria sair, porque as pessoas não faziam o que eu queria da maneira que eu queria, né? E foi muito interessante, porque eu tinha 2 caminhos, ou eu entendia como o ser humano trabalhava, né? Ou eu entrava na loucura. Então foi daí o primeiro momento que eu tenho contato com o outro, eu optei por respeitar o outro e comecei a fazer os treinamentos e me aproximar de quem é o outro, né? E toda vez que você se aproxima do outro, você se encontra no outro, você se vê no outro. E aí uma longa jornada, porque você começa a despertar vendo os seus erros, e é assustador para um engenheiro ver isso. E aí você vai seguindo, e você começa a ter vontades de conhecer um pouquinho além do outro, né? E foi aí que, dentro desse momento, comecei a estudar um pouquinho de psicanálise, comecei a estudar algumas teorias, algumas terapias holísticas, né? Flower de Bar, né? E por aí vai, e a vida vai empurrando, né? Aí nesse período todo cheguei a fazer curso de leitura de aura, alinhamento energético, Theta Healing, e a famosa constelação familiar, né, que hoje em dia é muito comum. Eu falo tudo isso porque realmente chega um determinado momento que você para e o que você quer fazer, né? Bem, eu acho que o mais importante para isso é que até o mundo moderno, que muitas terapias holísticas acontecem, é uma reflexão. Por isso que, no fundo, hoje eu sou apenas um formando de psicologia, tá? Porque as terapias holísticas são terapias muito pontuais, né? Rápidas, e aí realmente quando a gente vai no estudo de psicologia a gente vê com outros olhos, tá? Então, isso é um pouco do meu currículo. Isso depois a gente vai discutir um pouco mais, até porque exatamente o que a Bianca falou, que é o mais importante. É um momento muito interessante, né? O que a gente busca, o que a gente tem buscado é um diálogo entre a psicologia e a própria terapia holística, que eu de uma maneira fui fazendo comigo mesmo, mas depois com um grupo a gente tem feito, e tem sido fascinante, tá? Sou filho Silvério de Araújo, Maria Argina, filhos portugueses que chegaram para aqui no Brasil, tem toda uma história, todo mundo tem uma história, eu tenho a minha, e hoje eu tenho 3 filhos.
a Ana Carolina, 17 anos, a Maria, de 8 anos, e o Matheus, de 3, né? Então eu optei por umas escalas que é bem interessante, né? Se eu for falar das minhas sobrinhas e tudo mais, vai ficar muito extenso, né? Mas eu acho que, pelo tema que a gente está colocando, a importância de ser pai, ser filho, ser tio, isso é fascinante, tá? Então, o encontro com a Bianca foi um encontro exatamente junto no curso, né? No curso de constelação. E a partir daí a gente vem estudando, a gente já nos formamos há algum tempo e partimos a estudar, né, com um olhar mais profundo nisso. E aí, qual foi o encontro para a gente estar trazendo isso para vocês? Primeiro, muitas estrelas para o Luiz, que virou estudante de psicologia, está cursando a faculdade de psicologia, né? Começou, vai ganhar certificados de elaboração de palestras, horas de supervisão, vai ganhar, feito pela Bianca, psicóloga, que a gente tem os nossos encontros e as nossas reuniões, né? E o que a gente foi percebendo? Na verdade, na formação de constelação familiar, a gente acaba vendo os trabalhos íntimos de todos os colegas da turma, e a gente há um ano tem o nosso grupo de estudo no consultório, há um ano, com colegas também oriundos dessa formação, e ele vem com história inversa, né? Eu fui olhar essa terapia complementar, que na realidade é um aprofundamento dos estudos de família, né? No caminho eu vou ficar aqui tecendo as outras coisas que eu fiz a título de aprofundamento de temas de família, mas eu cheguei nessa abordagem que está, né, esse ano, parece que há 8 anos eu conheço, mas esse ano ela está muito forte aqui no Brasil. Acho que a partir do momento que ela saiu no canal de televisão, num programa foi um programa de domingo, final de domingo no canal, depois que essa técnica saiu, né, ela foi todo mundo passou a conhecer. E aí nós nos encontramos nesse diálogo entre o caminho inverso, né? Eu comecei pela psicologia, o Luiz pelas terapias complementares, pelas outras técnicas. Essas técnicas não substituem a psicoterapia, e a psicoterapia, elas são recursos, na realidade, técnicos, mas o nosso objetivo não é falar disso, é só para vocês terem um chão, que quando a gente trouxer a parte teórica, vocês entenderem o nosso encontro, isso é importante, para dar um chão para vocês desse encontro. Porque nesse encontro, desse diálogo entre a psicologia, que eu sou psicóloga, né, formação, gestalterapia e tudo mais, quando a gente vai tecer esse diálogo entre a psicóloga e o atual estudante de psicologia, mas que já é terapeuta de outras abordagens, quando a gente se encontra numa formação e vai dialogar, a gente percebe, aí você complementa, a gente percebe que a gente percebe a necessidade de um espaço e um desejo nosso de cuidar dos pais. Então, complementando o que a Bianca está colocando... Dos pais, das crianças que chegam e dos pais que ele, enquanto terapeuta, também atendia, né? Que quando a gente atende uma pessoa, a gente atende um filho que é de um sistema familiar, ele vem de um sistema familiar, ele vem de uma história familiar, e a gente se pegou com esse mesmo desejo. É exatamente isso, ou seja, independente de uma terapia holística, independente de uma terapia, né, de uma psicologia, vamos falar dessa maneira, ou uma psicanálise, o que seja, no fundo a gente esbarra diante de um ser humano, né? No fundo a gente esbarra num ser humano que foi filho, ou é pai, isso independe, né? O importante é respeitá-lo, né? E quando fizemos a terapia, e no fundo toda a terapia tem o objetivo de encontrar, né, de onde vem uma origem de uma dor, né, e se esbarra, no fundo não tem como esbarrar nas mesmas situações. Só que uma terapia holística muitas vezes é muito pontual, né, ela simplesmente, numa dinâmica de 1 hora se revela uma situação muito intensa, né, que até que ponto o cliente, vamos dizer assim, está preparado ou não, né? E aí sim, a importância desse diálogo com a psicologia, tanto para o terapeuta holístico, como também para o próprio cliente em ser acolhido e talvez ser encaminhado. Aí, mais ou menos essa dinâmica. Tá? Então, por isso que a gente sempre que
muitas vezes a gente, olhando uma terapia, uma dinâmica, uma terapia holística, a gente vai ver exatamente as mesmas situações, só que talvez de uma maneira muito rápida, muito intensa. E aí tem que ter o cuidado que do outro lado existe um ser humano. E aí a gente vai se deparando, eu coloquei aqui, né, que minha questão há muito tempo, porque eu estava dedicada a outros projetos, mas há muito tempo, na verdade, um desejo profundo como psicóloga, né, de ter um espaço para os responsáveis das crianças e dos adolescentes que eu recebo. Porque o grande exercício como psicólogo ou como terapeuta é a gente ter um sério exercício mesmo de não julgar o sistema familiar de onde a pessoa vem, ou em que a pessoa está inserida. É o primeiro grande exercício que a gente precisa fazer, né? Não julgar e receber as famílias, né? Tanto quando eu estive envolvida com a psiquiatria ao longo dos 5 anos da faculdade, receber, né, os familiares dos pacientes, na creche, que foi meu primeiro emprego, no IAP, que eu trabalhei 10 anos, e aí lá a gente lidava com as crianças e com os pré-adolescentes, né, adolescentes no contraturno na escola, estava sempre, você estar com o cliente, mesmo sendo adulto individualmente, você está sempre com o sistema familiar íntimo dele. E eu, muito também mobilizada sempre pelos pais, e quando os pais levam os filhos, né, uma criança ou um adolescente, para um encontro, né, como eu digo no consultório para falar da vida, né, não, vamos cuidar da sua vida, vamos falar da sua vida aqui, que os pais levam os filhos, crianças ou adolescentes, que levam os filhos pelas mãos, a gente recebe não só a criança ou o sintoma, e isso, gente, sem nenhum preconceito, com nenhum tipo de abordagem que você que esteja ouvindo goste e você trabalhe. Eu acho que a gente está trazendo hoje um diálogo que está acima de qualquer abordagem que a gente escolha, sinceramente. Mas é um olhar para esse sistema que vem junto com a criança, para esse sistema que vem junto com o adolescente. É muito comum para os profissionais que trabalhem com família, com casal, com criança e adolescente, isso que eu estou falando não é uma grande novidade. É comum a criança, o adolescente, o casal, até o casal, cada um chega enquanto casal, mas chega com o seu sistema íntimo também, né? Com suas referências de fundo, do casamento que eles assistiram ou não, né? Então, a gente está sempre com a pessoa que está na frente da gente, mas com o sistema que vem junto. E a gente, na convivência, na psicoterapia, vai conhecendo uma camada de crenças e valores do sistema íntimo que a criança traz, que o adolescente traz, e que a gente vai ver hoje não pertencem, gente, só a quem trabalha com criança, adolescente e com família ou casal. Mesmo as pessoas que trabalham com seus clientes adultos individuais podem ter esse olhar, podem ter isso serve também para eles. E aí, acho que a mobilização de fazer algo pelos pais, né, que a gente olha muito para esse lugar de pai e mãe na formação. Sim. De constelação familiar, né? Uhum. Eu acho interessante o que a Bianca está colocando, porque é algo que se encontra num consultório de psicologia, né? Ou seja, é todo um trabalho a ser desenvolvido. E assim, a constelação familiar, a terapia, ela não funciona se não for olhar o sistema familiar. É exatamente na duração de uma consulta, de uma terapia, né, da técnica, perdão, obrigado, é exatamente buscar olhar a isso. E ela, quando se desenvolve, ela vai desenvolver exatamente, não existe nada que não seja um olhar em cima e as consequências do que aconteceram ao longo de alterações ou situações que a gente vai mais à frente citar algumas, tá? Então, gente, isso é uma introdução para vocês terem noção de que ponto que aconteceu o nosso encontro e ter um chão de que aqui
antes da parte teórica que a gente vai trazer, existe também um diálogo muito contemporâneo que está acontecendo a título dos suportes e dos caminhos da ajuda na atualidade aqui no Brasil. Isso é muito contemporâneo e a gente, de alguma forma, precisa olhar para isso. Tá? E aí eu fiz um resumo aqui do objetivo, né? Mas acho que eu já coloquei, que é fazer um recorte de uma síntese do que eu venho observando no trabalho como psicólogo ao longo desses 18 anos, não só nos atendimentos de crianças e adolescentes, mas também no atendimento de adultos. E, sinceramente, poder ter um espaço que a gente possa receber a mãe e o pai, que seja um espaço, né? Pode ter aí os pais das crianças que eu atendo, adolescentes e dos clientes também, mas que a gente tenha um espaço que a gente possa fornecer um espaço de reflexão para isso. E essa palestra, na realidade, ela é um embriãozinho de uma oficina que vai acontecer em setembro, então, no dia 22, mas depois vai ser divulgada aí no Facebook, tá? A gente vai estar divulgando. Então, é isso. Trazer, e a gente também ficava pensando também, como é que a gente pode instrumentalizar os pais nesses momentos onde a gente vê uma fragilidade mesmo do contato nas relações familiares. Como é que a gente pode ajudar a ter um espaço que a gente possa ter, minha vontade é fornecer, eu vou acabando dividir isso mesmo, né? Fornecer textos de artigos científicos, mas que possam, de uma forma interessante, trazer elementos, tanto que ajudem os estudantes de psicologia, os psicólogos que estão assistindo, que a gente vai começar com 2 artigos de gestalterapia, de gestalterapeutas, e de alguma forma para o pai ou para a mãe que está assistindo também, que seja um instrumento, que seja uma possibilidade de ajuda através desses artigos. Eu vou falar o título dos artigos para vocês daqui a pouco, a gente vai falar, para que vocês tenham acesso a eles. É tranquilo, e acho na internet com muita facilidade. E para mim, dentro da gestalterapia, dentro desse desejo de ter um espaço para pensar no lugar de pai e de mãe no cotidiano familiar, são 2 artigos muito interessantes que eu conheci em épocas completamente diferentes e que para mim eles se juntam de uma forma brilhante, tá? Então a gente não vai falar deles agora, a gente vai só terminar. Isso e no final o Luiz vai trazer 3 leis, né, Luiz? Sim, aqui. Aqui 3 pontos importantes da constelação familiar para fechar. E no final se organizem, sentem confortavelmente, que a gente vai fazer um exercício para quem não quiser não precisa fazer, mas no final a gente vai estar fechando com uma atividade para pai e para mãe, e mesmo com o profissional, mesmo que não esteja perto, que cada um possa pensar no seu pai e na sua mãe, e nesse lugar que é como ocupar esse lugar da atualidade, né? E no objetivo geral, que a gente montou aqui, que nós fizemos juntos, você quer ler, Luiz? Pode ser. Só voltando ao meu, é exatamente o mesmo que a Bianca, só com outras palavras, né? Ou seja, o que a gente encontra nas terapias holísticas, principalmente na questão de uma constelação familiar, é o mesmo. Ou seja, até que ponto o pai, até que ponto o filho, que relações são essas? E não foge, e não tem como fugir, né? Mas como objetivo geral vamos lá, no fundo nosso objetivo geral é que cada um amplie seu campo de visão para essas relações no cotidiano, amplie seu campo de visão para as imagens estabelecidas, fixadas dentro de si, até em relação aos que já faleceram, isso é muito importante, né? Para assim ocupar seu lugar na vida com firmeza. Esse é o nosso grande objetivo. Ajudar a fortalecer, porque o nível de informação, nível de estudo sobre os transtornos, sobre os sintomas dos filhos, sobre o conhecimento, ele está ali, ele está no Google, ele está acessível. Muitas vezes a gente no consultório mesmo pede para o pai buscar tal informação, ele traz, a gente, né, o pai e a mãe, às vezes eu mesmo, a gente vai dar uma xerox de algum texto interessante. Isso está acessível, mas o que falta? E o nosso objetivo mesmo era ajudar uma maneira de estar preparando algo, pensando
nos pais, nesse lugar. Então a gente organizou assim, eu entro com a parte da psicologia, né, e no final... Nós falamos um pouquinho mais da constelação. Isso. Então, gente, só para não misturar, assim, a gente precisou só dar essa introdução relembrando, né? Falando dessa junção, desse diálogo dessas duas linhas, tá? De trabalho. Então é importante a gente colocar para vocês quais os artigos que a gente sugere, né? Que os estudantes de psicologia e os psicólogos devem estar interessados em saber. Então, vou falar bem devagar, que é para todo mundo poder anotar, tá? O primeiro vocês vão conseguir acesso desse primeiro artigo no Laboratório Gestáltico, que é um laboratório de gestalterapia da UERJ, e o nome do texto é A Evitação da Dor na Relação entre Pais e Filhos. Para mim, é um dos textos, dos artigos mais importantes para início de conversa, para quando a gente vai olhar para esse lugar, né? Das relações atualmente, na atualidade. Então, a evitação da dor na relação entre pais e filhos, da psicóloga e doutora gestalterapeuta da UERJ, Laura Cristina de Toledo Quadros. Para mim, a Laura é uma referência na gestalterapia no Brasil, e esse texto é maravilhoso. O segundo artigo é Trazendo os Pais pelas Mãos, em busca de um sentido para a terapia de crianças. Esse é um artigo da doutora também Luciana Bicalho Cavanelas, e esse artigo está na revista do GT. Mas, se vocês colocarem só o título do artigo, Trazendo os Pais pelas Mãos, em busca de um sentido para a terapia de crianças, excelente artigo também. Esses dois se complementam bastante, tá? Próximo texto, Crianças Felizes. Esse texto é ótimo. Posso falar do Bert? Por favor. Bem, nós já comentamos da constelação familiar, então ela tem que falar um pouco quem a criou, que é Bert Hellinger, é alemão, né? Ele tem uma história muito interessante, porque ele foi seminarista, ele em algum momento ele foi para a África e teve um contato com tribos indígenas e viu a maneira como acontecia, e daí vem toda uma técnica, tem toda uma história. Então ele desenvolveu toda essa técnica, vem na Alemanha, que chegou no Brasil e está difundida no mundo inteiro. Tá? Ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 2011. Né? Hoje no Brasil ela está tendo um foco muito interessante na justiça, nos tribunais de justiça. Alguns tribunais de justiça estão utilizando essa técnica com a maneira de conciliação, né? Por quê? Vara de família. Porque no momento que tem essa dinâmica dessa técnica e se observa o que aconteceu na família, os envolvidos começam a ter um outro olhar. Posso falar? Pois não, por favor? A se sensibilizar. Que é o que eu vou entrar aqui também falar para vocês, o mecanismo de defesa de sensibilização, que é algo muito marcante na atualidade e que acontece nos momentos de contato das relações familiares. Isso. Então, hoje, a constelação familiar é uma terapia que está incluída na lista de terapias complementares do SUS. Né? Então, é muito interessante. E, por último, um texto, né, é o Prembaba. Não, peraí, rapidinho. Crianças Felizes, gente, só vocês botarem assim, artigo Crianças Felizes, Bert Hellinger, é B-R-T-H-E, eu sempre esqueço uma letra, L-L-I-N-G-E-R, tá? Só botar Crianças Felizes, entre aspas, que já vai estar associado, é um artigo dele, tá? Também uma referência pra gente caminhar aqui hoje, isso é tudo para vocês lerem depois, tá? Pra vocês guardarem e lerem depois. E tem um livro que eu acho extremamente profundo, é muito profundo, algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de ler, do Prembaba, que é Amar e Ser Feliz. As Bases para uma Nova Sociedade. Né? É uma abordagem muito próxima do que usa a Gestalt, só de um outro linguajar. Né? Porque ele vai usar a essência como o termo, mas no fundo a evitação, ele vai abordar tudo isso.
né? Tanto que ele chama a evitação no momento de uma ruptura que você faz com a sua essência. Mas é muito interessante essa leitura desse livro. Tá? Então, por isso que a gente acabou trazendo 2 livros da Gestalterapia, e 2 artigos, perdão, e 2 outros pontos, um artigo e um livro, ligados a outras terapias que se complementam. É o mesmo olhar com abordagens diferentes. Deixa aí. Bom, a gente vai começar então com a evitação da dor entre pais e filhos. E aí a gente traz um mecanismo de defesa da gestalterapia chamado de desensibilização. E não é por acaso, eu pesquei esse mecanismo de defesa do curso de depressão que a gente dá aqui no IGT. Não por acaso. O mecanismo básico, o mecanismo de defesa básico da depressão é a desensibilização. E como a depressão, ela está hoje, nós vivemos um momento muito marcante de décadas para cá do aumento da depressão. Não por acaso. É como se a gente tivesse cada vez mais se perdendo a sensibilidade dessa forma de contato, dessa forma de interagir entre nós, pessoas, como se a gente estivesse cada vez mais perdendo essa sensibilidade. E isso vai aparecer no cotidiano, na loucura que acaba sendo o cotidiano, que é atualmente o cotidiano das famílias, né? É interessante que eu lembrei agora do meu pai, falando uma coisa muito interessante. Meu pai foi criado em cidade interior. Cidade interior, quando tinha uma mulher, depois que tinha um bebê, toda a cidade interior, todas as mulheres da família, todo mundo para aquela casa, enchia a casa de gente da vivência dele, né? Uma fazia comida, outra fazia, né? Eu fazia outra coisa, e tinha quase que uma reunião, uma congregação de mulheres. E quando ele assistiu tendo bebê, a gente tinha as visitas das amigas e tudo mais, mas a casa que não ficava cheia de gente, ele estranhou, né? Olha como é diferente quando um bebê nascia lá no interior e aqui na cidade grande, né? Então, foi muito interessante que ele fez refletir nessas referências das constituições familiares. E uma coisa muito importante também, para a gente cuidar do que a gente está falando aqui. Nós não temos, o que a gente diz é para todos os formatos de família. Todos os formatos de família. Quando a gente diz pai e mãe aqui, porque a gente precisa ter, né? 2 participantes, né? Ou às vezes a gente tem a ciência e contribuindo também, trazendo até terceiros, né? Dentro do que foi evoluindo nas técnicas científicas para uma pessoa poder engravidar por outros meios. Mas aqui a gente está falando do lugar. A gente não está eliminando nenhum tipo de formato de família. Isso pertence a todos os formatos de família. Tá? E graus até de convivência mesmo, que as pessoas às vezes nem são da família de origem biológica, mas se agregam num ambiente para viverem juntos. A gente também vai chamar de família, né? Mas aí cada um com suas referências de pai e mãe. Então, esse cotidiano é um cotidiano que está fazendo com que a gente se desensibilize de uma intimidade de contato. Nesse texto, né, da evitação da dor, acho que é nesse mesmo, fala que simplesmente ter a garantia, por exemplo, né, da biologia, de sermos filhos biológicos, não garante que a gente vai sair amando, né? Nascer o biológico é meu, estou amando. Não, que o amar, ele é um exercício cotidiano. Ele é um exercício de extensão da intimidade no cotidiano. E esse artigo vem falar muito disso, né? Ele vem falar de contato, como se estabelece o contato, a forma de contato, nessa microconvivência, é um olhar às vezes, é aquilo que você evita falar, porque não, vamos deixar passar porque isso vai gerar algum conflito. Então, dentro do circuito, né, do ciclo do contato, chega um ponto que essa forma de interagir familiar, ela vai se repetindo e sempre para no mesmo ponto. E para nesse ponto para evitar a dor. As discussões, os conflitos, mas às vezes, evita-se também uma extensão da intimidade. Posso continuar? Por favor. Vou pegar. Então, esse artigo ele vem falar disso. E como que, de uma forma, a gente está falando de uma forma micro, né? De uma forma micro, a gente pode observar isso na forma como a gente está
se relacionando nesse micro cotidiano. Esse micro cotidiano me interessa muito, né? Mas quem abre a porta para quem? Mas quando a porta, quem chama quem? Mas quando chama a olho no olho? Mas qual foi a última vez que se será no olho? Esse micro cotidiano me interessa muito para o nosso trabalho. Inclusive, mesmo quando a gente vai receber pessoas no consultório, quando a gente fica observando esse micro cotidiano. E a gente, às vezes, se depara com situações até que a pessoa não lembra, talvez, qual foi a última vez que olhou no par dos olhos. Qual foi a última vez que eu olhei minha mãe nos olhos? Ou eu, como pai ou mãe? Qual foi a última vez que eu parei, segurei a criança e falei, mas pera, agora é hora para mim. Me dá para ficar baixando, era para mim toda hora no cotidiano, mas como é que acontece esse micro contato no cotidiano? Isso é muito interessante a gente estar observando. E se eu puder desejar que alguém leve alguma coisa dessa palestra de sensibilização no sentido desse lugar, a gente talvez poder parar um pouco, levar no coração e poder observar como isso acontece nesse micro cotidiano. E esse micro cotidiano. E observar esse micro no cotidiano gera a possibilidade de muita intimidade. Então, esse artigo ele inspira para falar disso, né? Essa forma de contato que exige da gente, de fato, disponibilidade. O nível de disponibilidade do tempo contemporâneo está por aí. Então, quantas vezes a gente no consultório vai organizar a rotina da família e, às vezes, até o espaço do consultório acaba sendo não só um espaço de avaliação e análise de técnicas e que cada psicólogo, por sua abordagem, vai fazer bem. O importante é isso, mas é um espaço de encontro da família. É um espaço de parar para conversar sobre alguns detalhes do filho, por exemplo. Acaba que o consultório acaba sendo um pouco esse espaço. Então, esse artigo, gente, por si só, o título já fala, né? Estou olhando aqui a hora também para não falar demais. Estou olhando aí. Tá segundos, com o tempo. Esse artigo fala disso, né? Quanto que esse micro contato a gente às vezes faz algumas evitações repetitivas e aí a gente não termina o ciclo desse contato e quanto que terminar esse ciclo poderia gerar mais intimidade, né? É uma dificuldade, às vezes, também de se vivenciar o confronto das relações. Não deixa essa criança depois a gente vê isso. Porque ficar vivenciando, às vezes, um confronto nas relações do cotidiano também cansa, gente. Eu fico pensando nos pais também. Né? Cansa. Então, é importante a gente pensar nesse microcontato, porque é esse microcontato que vai sensibilizar e é esse microcontato que vai gerar a intimidade. É disso que esse artigo fala, tá? Nos dias de hoje, ele começa assim, em resumo, né? Muitas famílias sofrem por não estruturarem sua história um vínculo afetivo profundo que envolve intimidade para além de uma expressão autêntica de sentimentos. Não é falar tudo, que é uma fantasia dizer que você vai falar tudo. Tem coisas que a gente precisa guardar para a gente um tempo, né? Digerir, não é falar tudo, não é também falar nada, mas é o que, eu sempre penso nisso, o que eu posso ajudar o pai e a mãe nesse cotidiano que eles possam parar, que seja um segundo para observar esses microcontatos, que é o que a gente faz no consultório. E a vontade de dividir esse recurso, né? De falar desse microcontato cotidiano e dividir esse recurso. Desse artigo, eu não selecionei mais nada, né? Assim, e a gente, muitas vezes, cresce através dos confrontos mesmo de diálogo. É ali que vem o impasse,
uma tensão, uma reflexão e silêncio, e aí a possibilidade de crescimento. E de estruturação de intimidade, porque o problema no WhatsApp, eu gerencio várias coisas com a minha filha de 12 anos pelo WhatsApp. Você chegou, já saiu, não sei o quê, o que a professora falou, né? Mas, que recursos eu posso ter ao vivo, né? Que é importante, principalmente em função das faixas etárias das crianças. Então, esse conceito do contato, que é um conceito tão importante da gestaloterapia, eles possibilitam um retorno. Lembra que eu falei para você já de sensibilização? De uma sensibilização, de observação cotidiana dessas micro situações. Aí eu vou encerrar, tá, esse texto, esse artigo, ela é da Laura Cristina de Toledo Quadros, professora da UERJ, né? Laboratório Gestáltico da UERJ. O segundo artigo, um artigo muito interessante, eu vou selecionar deles uma que é os dois títulos já falam por si, né? Que é o segundo artigo, é trazendo os pais pelas mãos. Quando uma criança entra, os terapeutas de família, de casal, né, que trabalham com criança, todos sabem disso, que quando uma criança chega, né, trazendo os pais pelas mãos, em busca de um sentido da terapia, né, de crianças, é quando uma criança chega, mesmo que seja um sintoma, e a gente vai cuidar especificamente daquele sintoma, ela chega trazendo o sistema dela todo. E se eu pensar, eu estou com essa criança uma vez por semana. Uma vez por semana. Quem trabalha com criança, quem trabalha com adolescente, está com esse adolescente, com essa criança, salva algumas situações, uma vez por semana. Então, a gente vai olhar para o sistema que a criança traz. E aí, a gente vai olhar para a criança que o pai traz dentro dele, para a criança que a mãe traz dentro dele. E a gente vê, né, que muitas vezes a própria psicoterapia da criança, do filho, abre a possibilidade do filho conhecer a criança que o pai foi um dia, que a mãe foi um dia também, da possibilidade desses pais olharem para essa criança que eles um dia foram também, né? Então, trazendo os pais pelas mãos. Esse artigo, voltando a falar, que é importante a gente dar o nome, é da Luciana Bicalho Cavanelas. A gente usa ele como suporte para a oficina. E o que eu separei, que nós dois decidimos de separar desse artigo aqui, é uma parte dele que eu poderia explicar, mas não tem como não, porque não tem palavra melhor do que a dela. Que é quando ela traz a Nise da Silveira também. Eu dobrei a pontinha desdobrou, gente, isso aqui é meu. É o meu mesmo, né? Esse aqui? É o da Nise da Silveira, isso mesmo, quando ela traz a Nise. Não, mas deixa aqui. Ah, achei, tá aqui. Achei, gente, olha só. Está na página 232 do artigo, né, trazendo os pais pelas mãos, lá no final. E eu, então, vou ler para vocês esse parágrafo, tá? É um parágrafo só importante que eu selecionei ali. Voltando a falar, isso tudo pensando na possibilidade de vocês guardarem isso para ajudar os pais, né? Hoje eu não estou pensando nas crianças, não, a gente está pensando nos pais, né? Para ajudar os pais e para também, como todos nós somos filhos de alguém, para a gente ver o que a gente pode acrescentar de vocês olharem de uma outra maneira para o pai e para a mãe de cada um. A criança vem à frente, mas traz sua realidade, sua história, seu ambiente e sua família, enfim. Ela alivia-se quando a recebemos e a acolhemos em todo o seu sistema, configurado e reconfigurado, cindido e reformado, sofrido e machucado, mas ainda vivo e responsável por dar-lhe continente para que possa existir. Parece tranquilizar-se quando constata que estamos abertos e dispostos a ajudá-la nessa empreitada de colaborar com o crescimento dela, mas com o crescimento dos pais também. Curiosamente, ela precisa que eles se desenvolvam e cresçam também. Segundo Nise da Silveira, e aí a Luciana Bicalho Cavanelas traz um trecho da Nise da Silveira. Segundo Nise da Silveira, o que educa... Isso, gente, é muito importante, é por isso que a gente pensa nos pais.
O que educa fundamentalmente a criança, é a vida dos pais. Abundantes palavreados e exuberantes gestos não são eficazes, ou menos, às vezes, se tornam contraproducentes. Mas, como os meus pais vivem, as crianças observam muito isso. Muito, elas observam a vida. As crianças e os adolescentes observam muito a vida. E as crianças e os adolescentes têm muito a falar sobre a vida. Muito. Às vezes, minha filha fala umas coisas que eu fico assim, gente, essa criança falou isso com 10 anos, falou isso mesmo, minha filha, minha Nossa Senhora. As explicações que ela me dá, que eu fico assim, meu Deus, mas isso é muito moderno, né? Moderno. Os meus sobrinhos, eu não vou nem começar a falar desse povo, né? Meus sobrinhos, minha filha, que eles falam coisas interessantíssimas. Bom, e aí Luciana Bicalho Cavanelas traz traz o trecho da Nise, né? Que o que educa as crianças é a vida dos pais. As dificuldades parentais refletem-se inevitavelmente na psique da criança. A criança faz de tal maneira parte da atmosfera psicológica da vida dos pais que os problemas secretos entre eles podem influenciar profundamente a sua saúde. Mesmo aqueles que a gente não conta para as crianças. Mas a energia fica tão presente, né, que elas não sabem o que é, mas influencia. Quanto menos os pais aceitam seus próprios problemas, tanto mais os filhos sofrerão pela vida não vivida dos seus pais. E tanto mais serão forçados a realizar tudo quanto os pais reprimiram no seu próprio inconsciente. Chega a dar um nó, né? Só de ouvir chega a dar um nó. É. Por isso, gente, a gente está aqui cuidando dos pais. A gente pensou muito nos pais, né, para fazer essa palestra e oficina. A única coisa que pode salvar a criança desses danos é o esforço dos pais para não fugir às dificuldades psíquicas da vida por meio de manobras meio falsificadoras, distrações, né? A gente vai se distraindo, mas aceitando-as como tarefas, sendo honestos com elas mesmas, tanto quanto possível, e deixando cair um raio de luz nos cantos mais escuros da sua alma. Aí a Nise, ela já me deixa, né, molinha, né? Porque da gente poder ajudar os pais também, o pai e a mãe, a jogar uma luz nas suas próprias almas. Que no final, gente, leia esse alma, não é nada religioso não, tá? É interior, porque a pessoa pode trocar a palavra aí como quiser. Porque aqui no Brasil a gente precisa explicar que tem muita religião, gente, então vai ficar confuso, né? Então, é ajudar os pais a jogar uma luz no seu interior também, né? Que o nosso objetivo é que o pai e mãe se fortaleça na intimidade para que ele se sinta capacitado, mesmo somente com sua própria intuição, para lidar com seus filhos. Porque o resto é conhecimento que a gente vai adquirindo junto com as pessoas que auxiliam a gente quando os pais procuram. Tá? Então, aqui eu estou fechando com duas gestalt terapeutas, Lara Quadros e Luciana Bicalho Cavanelas, com, né, a evitação do contato, como é que esse microcontato no cotidiano, fiquem atentos a isso. Né? Quem abre a porta, como é que olha, como é que... Uma vez eu pedi para uma adolescente fazer esse exercício. Você vai fazer a semana toda esse exercício. Ela falou, meu Deus, Bianca, qual vai ser o exercício? Eu quero que você observe seu pai. Ela, desde quando você escuta ele chegando do corredor, desde quando você escuta a forma que ele abre a porta, porque você sabe que a forma que ele abre a porta não é de outra pessoa que abre a porta. Você sabe que quando ele abre a porta, ele abre de determinado jeito. Ele abrindo a porta, ele passando, o que ele faz? Você não precisa nem dizer que você está fazendo esse exercício, não. Tá? Porque, num determinado trabalho, a gente descobriu que ela não conseguia lembrar da imagem do próprio pai que morava junto na mesma casa com ela. Então, é desse microcontato que é o exercício do conceito de contato da gestalterapia que eu chamo a atenção. E, para fechar, quando a criança chega, ela chega com o sistema todo.
E aí o nosso desejo de jogar a luz na alma ou no interior, como diz a Anísia Celso da Silveira, através da Luciana Bicalho Cavanelas, na alma dos pais. Bem, para nós é muito interessante, porque nesse aprofundamento todo, em que a Bianca comentou, exatamente, né, quantas crianças trazem os pais. E agora é exatamente esse olhar da constelação que se torna interessante, né? É onde complementa. Primeiro nome, constelação familiar. Antes de falar familiar, vou falar de constelação. Quando pensamos em constelação, o que olhamos? Olhamos as estrelas, os planetas em equilíbrio, mas todas estão lá, todas estão lá. Uma saindo ou não, é impossível imaginar um desequilíbrio. E em cima dessa técnica que é trazer o olhar como se fossem as nossas famílias uma constelação, né, que Bert Helling desenvolve o que ele chama das ordens do amor, que são as leis que regem, as leis sistêmicas que regem a constelação, e são baseadas em 3. A primeira delas é pertencimento, né? O que é essa lei? É que todos os membros de uma família pertencem a um sistema, querendo ou não querendo. Nós não escolhemos, nós não deixamos de ser filho, nós não deixamos de ser pai, não deixamos de ser tio, não deixamos de ser, porque é um sistema que acontece independente de nossa vontade, né? E o que às vezes nós temos visto nesse mundo contemporâneo é o quê? É exatamente o não pertencimento. Situações de família que por alguma maneira fazem exclusões. E o que se vê é que no momento que essa lei ela não é cumprida, as consequências que traz. É muito comum, vou citar exemplos na terapia, de crianças que estão identificadas com pai e mãe que brigam, um vai para um lado, e a briga que se é de um casal, muitas vezes, faz a exclusão natural. E quando nós falamos incluir, não é apenas um ato simples de aceitar o outro no seu papel. Não quer dizer que eles têm que conviver de uma maneira frequentando a casa ou não, mas é ter um olhar que, bem, foram marido e mulher, geraram um filho. Ele é o pai do meu filho, ela é a mãe do meu filho. Então essa lei, a primeira ordem, é o pertencimento. Todos pertencem a um sistema. Todos pertencem, não tem como. A outra é a lei da ordem. Eu vou falar que é uma hierarquia, né? O que Bert Helling fala? E é muito simples. Eu sou filho de Silvério e de Maria. Sem eles, eu não estaria aqui. Então, assim, não é Silvério e Josefina, Silvério... Então, eu venho depois dos meus pais. Consequentemente, meus pais tiveram pais, que são meus avós. Então, nessa hierarquia, eu sou filho e eles são meus pais. E, consequentemente, os bisavós são mais importantes que os avós, consequentemente, os avós são mais importantes que os pais, e os pais são mais importantes que os filhos. Quando a gente fala isso, pode ser assim, Hoje, quando nós olhamos, é muito comum de vermos o quê? Os filhos falando o quê? Que é muito interessante. Eu escutei há pouco tempo uma terapia, uma coisa muito simples. Eu escutei de uma pessoa, né, falar, eu perdoo meu pai. Bem, assim, perdoar um pai, o pai que gerou a vida, eu tive que perguntar, não é um pouco arrogante estarmos perdoando os pais, né? Então, dentro dessa hierarquia, né, a hierarquia, essa ordem é muito mais complexa, ou seja, ela fala também que um primeiro filho, ele tem uma preferência em relação ao segundo, porque tem uma ordem, né? Quando falamos preferência, é um olhar. Não necessariamente a gente vai deixar o outro excluir, porque se eu excluir, eu vou estar fazendo exatamente a lei do pertencimento. Não, mas é a ordem, tá? Mas acho que nos dias de hoje, o quanto é importante a gente olhar para o pai, para os pais e para os avós. Primeiro, os pais agradecer a nossa existência, porque o que temos de mais importante nessa vida é o quê? A vida. Não existe mais. Ninguém vai dar um outro presente para nós como a nossa própria vida, né? E por último, a lei de dar e receber. O equilíbrio que existe entre dar e receber. O que a gente tem visto muitas vezes nas constelações é o desequilíbrio. Os papéis entre marido e mulher, em que um acaba dando mais e o outro de alguma maneira aceita, isso tem consequências
consequências que vão provocar um desequilíbrio dentro do sistema familiar. E quando falar dar e receber, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Se de alguma maneira alguém está dando uma coisa ruim, vai gerar um desequilíbrio. Então, essas 3 leis, alguma coisa mais a completar? Não. Das 3 leis? Nossa. Você está viajando? Não, porque eu estava aqui prestando atenção em você. E essas leis são simples. Ele foi falando, gente, está saindo aqui, porque eu não sei se eu mexi. Tá indo, né? Eu acho que mexi aqui no botão. Eu fiquei lembrando daqueles filmes que a gente vê quando aquelas mesas de jantar enormes, não precisa nem ser filme, né? Tem uma novela de um canal aí que bota umas mesas enormes onde as pessoas se arrumam nos seus lugares. Né? O pai na cabeceira. A gente não está chamando a atenção para uma coisa só assim de arrumar e o pai na cabeceira sempre. Muitas mulheres são as chefes de família, né? Sim. Não é exatamente isso, mas é a ordem de quem é maior para quem é menor. E muitas das vezes, menores estão maiores. Exato. E os maiores estão bem menorzinhos. Isso eu vou trazer até como experiência de pai, né? Tenho uma filha de 17 anos, hoje está conversando muito profundamente com ela. Por que isso? Porque me remeteu aos meus 17 anos. Meus 17 anos são totalmente diferentes da minha filha. Assim, ela está fazendo o Enem. Eu, por acaso, fui fazer o Enem ano passado exatamente junto com ela para entender o que é o Enem, porque na minha época eu sei Enem, o pessoal mais antigo, que é uma outra pegada. E por que eu falo isso? Porque eu percebi o quanto é complexo. Hoje, o que um aluno de 17 anos aprende, eu vou até citar dele, já falei minha idade, mas na minha época não havia internet, não havia Google. Eu assisti uma aula, o que o professor falava e o que o livro estava, era lei. Computador com 24 anos. Hoje... Desculpa o pessoal da internet, eu fui ter computador, que eu sussurrei aqui, eu esqueço que tem que você aqui do outro lado. Eu fui ter computador com 24 anos, eu acho. Então, eu estou falando isso porque, eu conversando com a minha filha, 17 anos, eu percebo quanto o mundo mudou. A minha filha, outro dia, semana passada, foi falar para mim, porque semana passada eu tive uma aula de Freud. Como assim? Como assim? Uma aluna, no 3º ano, vai prestar um Enem e ela está dando aula de Freud. E isso já vem nem incomodando, mas me agitando porque, por exemplo, hoje uma reunião no Enem é totalmente diferente de uma redação, da minha época. Então ela faz citações de Descartes, faz citações filosóficas. Eu falei, como assim? Eu me remeto à minha época, eu nem lembrava. Então esse é o primeiro ponto, quer dizer, o mundo mudou, o olhar para uma criança de 17 anos, eu não sei mais se é adolescente ou se é mulher, porque hoje essa questão de adolescência ou não já muda, ou jovem, o que seja, muda completamente, né? E se eu mantiver os meus pensamentos de filho, talvez eu estaria jogando bola aos 17 anos na rua, enquanto que não. Hoje eu tive uma conversa muito profunda com ela, exatamente com esse olhar das escolhas. Ela estava muito angustiada de saber escolher psicologia ou medicina. Eu falei, caramba, na minha época não tinha esses problemas. Então eu falo isso por quê? Porque hoje realmente um jovem, vamos falar da melhor maneira, é totalmente diferente da nossa. E da mesma maneira, eu tenho prazer, isso não é nenhuma experiência, não. Eu tenho um filho de 3, um de 8, 17. Então, o meu diálogo com o de 3 é incrível, porque ele já passa o dedo, né? Hoje vocês sabem, né? Uma criança de 3, ele passa o dedo em qualquer tela, né? Para poder mudar. Então, assim, as experiências, essa mudança do mundo são realmente... Nós não acompanhamos com essa velocidade. Mas voltando à questão... E eu lembrei de uma coisa que é muito discutida, tem muito na internet atualmente, que é a questão da frustração. Sim. Hoje mesmo já tem um novo jogo que tem, como aquele da Baleia Azul, que já está acontecendo, né? Então, assim... Então, agora vou exatamente com esse contexto. Nossos pais, a gente mal tinha uma televisão, né, com 4 canais, 5 canais abertos. E hoje a gente tem um mundo que invade a nossa casa, entra na nossa casa.
A importância disso é muito grande. O papel dos pais nesse contexto, o olhar que tem. Lembrando sempre, uma criança é uma criança e o pai é o pai. Então, essa questão desse ponto da teoria da técnica da constelação familiar, onde ele fala da ordem, é um exercício mesmo da gente estabelecer não uma ditadura de quem veio antes. Isso. Não é isso. Obrigado. É, né? É exatamente. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu tenho que perdoar mesmo. Não, não é isso. Porque na questão que a gente já viu lá atrás, do contato, vocês lembram do microcontato? O seu pai, talvez, e a sua mãe, talvez, não teve a possibilidade de desenvolver aquilo que você deseja. E muitas das vezes, quando a gente está desordenado, sem lembrar que eles vieram antes, a gente fica, né, talvez desejoso de algo que, na ordem deles lá atrás, eles lidavam de uma outra forma, né? Sim. Bem, outro ponto importante que a gente acaba vendo nas constelações é exatamente situações que essas leis não são respeitadas, as consequências, né? O que significa? Um filho que não vê o pai de uma maneira como deveria, ou não vê uma mãe. Às vezes é muito comum nós vermos, escutarmos, ele é idêntico ao avô, ele é idêntico ao pai, ele tem o mesmo comportamento. Por que isso? O que leva uma criança a ter um comportamento idêntico de alguém? Será que não é tentar trazer aquele que está afastado para um convívio? O que é isso? Então, nas constelações, muitas vezes, o que vemos esse equilíbrio de pessoas que são excluídas, e quando a gente fala excluída, volto a dizer, não é uma convivência que tem a dizer, mas é apenas um respeito pelo papel que desempenhou naquele sistema de uma geração de uma vida ou não. Se a gente for pegar um extremo maior, tá, gente? Isso aqui, a gente tem que ouvir com um ouvido muito delicado para cada contexto. Sim, sim. Tá? Nós não trabalhamos da perspectiva de certo e errado para ser pai e mãe. Tem algumas coisas que atrapalham e tem coisas que ajudam, né? Então aqui a gente tem que sair desse julgamento, porque se a gente entra na palavra perdão, que é uma palavra polêmica no nosso território, a gente vai entrar também, vai deixar de olhar talvez algumas impossibilidades daqueles que vieram antes. Por quê? Pai e mãe, como diz, né, que a gente estuda, né, são pessoas comuns. Pai e mãe são pessoas comuns. José Carlos Rego, quando eu nasci, eu escrevi no Facebook, já era um homem. Isso. Já era um homem. Com toda uma vivência. Dona Irineia Coelho de Andrade, minha mãe, maravilhosa lá, já era uma mulher muito antes de eu nascer, né? Então, essa questão de ordenar é um olhar para essa questão ainda, a gente se colocar exatamente na ordem ali onde nós estamos. E muitas vezes, nós, os pais ou mães, a gente está desordenado do nosso sistema anterior e não consegue se ordenar com os nossos filhos. Por isso que a gente quer jogar luz nos pais. Exatamente. E por último, acho que esse texto é muito interessante, porque... O artigo Criança Feliz. Criança Feliz, por quê? Porque o que a gente observa, muitas vezes, uma repetição de padrão, uma repetição, algo que aconteceu, e é muito comum o que nós observamos é o que está escrito aqui. Algo que frequentemente nos impede no presente é que estamos atados a alguma coisa na infância, pois carregamos constantemente conosco, por toda a parte, as diversas idades de nosso envolvimento. Ou seja, assim eu caminho ao meu lado como uma criança de 2 anos, como uma de 5, uma de 10, 14, 17 e assim por diante, né? Caminhamos por aí como multidão de nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu na nossa infância, de alguma maneira, esbarra em nós mesmos quando a gente anda, né? E isso é por isso que, independente da psicologia de uma constelação familiar, é um olhar que somos exatamente todas as nossas vivências e experiências, a importância disso tudo, tá? Bem, por último, mais alguma coisa? Falar sobre esse é muito... já acabou? Isso.
Não, você não foi. Mas essa frase dele no final é Vocês conseguem entender isso? Portanto, cada um é um grupo de si mesmo. Cada um, cada pai, cada mãe é um grupo de si mesmo. Eu adoro, ele é muito simples. É um grupo de si mesmo, que até vai reverberar nos filhos em cada faixa etária que o próprio filho está passando. E por último, acho que tem uma frase aqui do Bert Helling que é fascinante. Todas as crianças são boas e seus pais também. Todas as crianças são boas e seus pais também. Como já foi dito, a vida moderna parece obstruir a visão dessa ideia, né? Eu tenho certeza que eu tive o melhor pai e a melhor mãe que eu podia ter. Não tem como, independente do que seja. É difícil muitas vezes a gente aceitar isso. Mas... Gente, vamos ouvir isso com o ouvido assim, elástico. Porque é claro que todos nós conhecemos situações, gente, o que melhora é esse filho não ficar perto desse pai. O que é melhor é essa filha não ficar perto dessa mãe, ou esse filho, não sei. É claro que a gente conhece histórias terríveis. Sim. É claro que a gente conhece. E é claro que quando a gente usa essa afirmativa polêmica de Bert Helling, no artigo que vocês vão ler, se vocês forem procurar, fica difícil de engolir quando a gente conhece muitas histórias que aparecem nas televisões, né? A gente sabe de assassinatos, de maus tratos. Isso existe. Sim. E ninguém está aqui fazendo apologia para ninguém abraçar, talvez aquela pessoa fique abraçando quem me feriu. Não é isso. Mas isso é um entendimento muito íntimo de uma ordem. E de impossibilidades das pessoas que vieram antes de mim. As pessoas que vieram antes de mim, enquanto pai e enquanto mãe, têm impossibilidades. E isso talvez seja uma das coisas mais difíceis e dolorosas da gente olhar na clínica. Da gente olhar na psicoterapia, as impossibilidades de quem é nosso pai, é nossa mãe. Eu brinco com a minha filha, uma coisa que de vez em quando ela escuta, que fica difícil competir com a rainha da Disney, gente. É difícil competir com a rainha da Disney, porque às vezes a mãe das princesas chega com aquela candura, aquele olhar sereno, aquele cabelo sem um fio fora do lugar, aquele andar... né? Majestoso, que ela não anda, ela desliza. Aí eu fico vendo aqueles filmes, fica difícil competir com a mãe da Disney, gente. Fica difícil. Então, quando a gente quer jogar luz, né, para os pais, é inclusive para a gente olhar para o nosso pai e nossa mãe como pessoas comuns com impossibilidades. E, às vezes, é possível que a gente nem possa conviver, que algumas pessoas nem possam nem mesmo conviver com seu pai e com a sua mãe, por muitos motivos mesmo. Por isso que, dentro desse trabalho, existe todo um olhar para a adoção, e aí a gente não vai entrar nisso, né, Luiz? Porque senão a gente vai... que a Bianca vem, ela remete ao início, a importância de um diálogo da própria psicologia com essas novas terapias. Hoje as terapias, principalmente a constelação, é algo que está muito presente. Quer dizer, tem que ter um olhar muito mais completo, muito mais amplo, né, do que está acontecendo. Claro que nada pode ser exato, nada pode ter uma crença como essa. Exato, tem pais realmente que não tem como conviver, mas aí é uma situação muito extrema, né? Por último, acabei não citando aqui o último texto do Prem-Baba, porque eu acho muito interessante, mas... a leitura desse livro é exatamente aquilo que falou do início, né? Só vou pegar aqui e remeter aqui a página 36, que fala: por que não lembramos da ruptura, né? O rompimento com a nossa essência. Só vou ler aqui um parágrafo pequeno. A ruptura com a essência é um momento doloroso demais para acolher na memória, para lidar com essa dor aniquilante e para escondê-la de forma que nunca mais entremos em contato com tais rompimentos, com tais sentimentos. Nós usamos um mecanismo chamado negação. A negação é uma filha da repressão, né? Ou seja, é uma maneira, só para completar exatamente do que ela falou, de uma maneira diferente da evitação, né? O quanto esses momentos traumáticos que todos nós passamos, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, ele vai, usando aí Freud, vai para o inconsciente, o que seja, e a gente nega. E muitas vezes a gente está diante de uma situação, né, que a gente não sabe por que algo nos traz um sentimento ruim, né?
mais. E então é interessante você, para quem quiser pesquisar, né, ficar com essas 3 leis que são leis interessantes dentro dessa técnica, que é o pertencimento, a ordem, né, todos nós pertencemos a algum sistema. Isso é inevitável. Inclusive, às vezes, a gente lembra que a gente nem pode escolher, né? Tem uma frase que os adolescentes dizem que é ótima. Eu não pedi para nascer, né? Então, eu nasci aqui, né? Os pais, menina. Aí vem o adolescente com aquela frase. Né? Realmente, ele não pediu para nascer, mas nasceu naquele sistema. E a gente volta e fala, meu filho, mas você nasceu nesse sistema aqui, é esse pai que você tem, é essa mãe que você tem, você vai ter que crescer com eles mesmo, não tem jeito não, né? Então, porque às vezes eu esclareço para as crianças e para os adolescentes no consultório que assim, gente, eu só estou aqui, né, para olhar junto com vocês para a vida de vocês, mas quem manda é pai e mãe, né? Quem manda, por uma questão de ordem, quem manda, de vez em quando eu tenho que lembrar isso para as crianças e adolescentes. Quem manda são eles. Então, pertencimento, ordem e o dar e receber. Aí, eu acho que é interessante falar das relações, né? Do receber, dar e receber em equilíbrio. Sim, entre homem e mulher, e na ordem é receber. Isso. Não, vai ser. Vai, agora que vai. Pode ir. Então, tá. Que existe só uma diferença entre o dar e receber. Em qualquer outro tipo de relação, o dar e receber é importante que, para funcionar de uma forma, né, vamos dizer assim, sustentável, o dar e receber tem que estar em equilíbrio. Todas as relações, né? Agora, a única relação que o dar e receber muda o equilíbrio é daqueles que vieram antes. Aqueles que vieram antes passam e eu recebo. Recebo daqueles que vieram antes e passo para minha filha. Minha filha recebe. Porque, às vezes, alguns pais e algumas mães fazem algumas cobranças de muita, né, Luiz, assim, carga própria emocional em cima dos filhos que os filhos não podem dar conta. Isso aqui acho que vem até pela frase, né? A criança que fomos e os pais que tivemos, projetamos na criança dos nossos filhos. Né? E isso realmente é algo que a gente tem que refletir muito como pai, com os pais, né? O que nós estamos projetando para o nosso filho. Fechamos aqui? Aí eu estou de olho no horário. A gente fecha, então, 9h30? Não, porque a gente atrasou, né? Por isso que eu... Então, a gente vai fechar. Vamos fechar com o exercício, Luiz? Sim. Sim, claro. Vamos, então? Vamos embora. Tá, deixa eu só ver. Não, que gente, que eu sou psicóloga, eu fico querendo amarrar, psicólogo da aula, fico querendo amarrar tudo. Então, amarrou, tá? Então, esses artigos, eles são interessantes para eles serem lidos assim, até nessa sequência que a gente colocou. Essa sequência tem um objetivo, tá? Então, até nessa sequência mesmo. Eu acho que é isso. E olhar para esse lugar de pai e mãe sem julgamento. Ou tentando julgar o menos possível. Por isso que, quando a gente recebe os nossos clientes, com a história que for, né, que o Luiz já era terapeuta antes de ser estudante de psicologia, né, Eu acho que até já que entrando nesse mérito, é importante abordar que o próprio Pat Hellinger ele tem também as leis da ajuda. Né? O que se torna as leis da ajuda? São exatamente as leis que um terapeuta deve seguir, né, no momento de um trabalho, né, de uma constelação. E exatamente o olhar sem julgamento, né, entender muito. Ou exercitando não julgamento, né, gente? Porque isso é um exercício diário, né? Diário. Com nós mesmos, né, com o nosso sistema íntimo e com dos outros também, né? Uhum. Então, vamos. Tá, então, para a gente terminar, quem está aí do outro lado, não sei se você está em casa, no bar, numa sala de aula, ou onde você esteja, vou pedir para quem está aqui também, sentar de uma forma confortável e entrar em contato com a respiração durante 1 minuto.
É só achar a respiração. É só isso. Para me sentir forte e nutrido para dar, preciso olhar para trás e reconhecer o que recebi sem julgamento. Sabendo que o que eu recebi foi o melhor, porque foi o que foi possível. Da forma como foi. Com tudo que foi o possível. Revisito tudo como foi. Assim, ocupo o meu lugar. Sinto esse lugar com tudo que ele possui. Sigo em frente na tarefa agora de dar. Passar adiante. Com firmeza e amor. Atualizado de mim mesmo. Atualizada de mim mesmo. Era um pouco dessa luz que a gente queria jogar para vocês. Apreciem os artigos, que são bem interessantes. E é isso. Tem alguma pergunta? Podemos fechar? Só um minutinho que eles estão vendo nenhuma pergunta. As referências dos artigos, né? Então, vou repetir, então. Pode comentar, colocar no comentário também, né? Claro, tá? Tá bom. Tá. Okay. Tá, mas eu vou falar, então. Para quem está aqui pediu, vamos falar de novo. Vai ler nessa ordem que é interessante, hein? Tem uma ordem didática aí. O incrível artigo pequenininho da Laura, mas né? São artigos que, para mim, são atemporais, tá? Que a gente escolheu aqui. A evitação da dor na relação entre pais e filhos, vocês encontram no Laboratório Gestáltico da UERJ. A evitação da dor na relação entre pais e filhos, Laura Quadros. Trazendo os pais pelas mãos, em busca de um sentido para a terapia de crianças, da Luciana Bicalho Cavanelas. Crianças Felizes, do Bert Hellinger. BERTHELLINGER. E o livro Amar e Ser Livre, As Bases para uma Nova Sociedade, do Sri Prem Baba. Lendo nessa ordem, é bem interessante. Tá? Obrigada pelo GT mais uma vez. Muito obrigado a todos. Obrigada pela parceria, Luiz. Obrigado, Bianca. Obrigada. Gente, queria agradecer pela palestra. E aí vamos fazer os sorteios que a gente sempre faz. E como a gente normalmente faz, a gente primeiro vai fazer para o pessoal da internet, depois a gente faz aqui para o pessoal que está assistindo presencialmente. Bom, Suelen, vamos lá. Curso de introdução, não é isso? Então, primeiro, 50% de desconto no curso de introdução à gestalterapia. E para o pessoal online. Aí só tem nome de quem está assistindo online. Tânia Sobreira da Silva. Ok, Tânia. Então ganhou 50% de desconto no curso de introdução à gestalterapia. Qual o próximo? Curso A Clínica da Depressão, acompanhando pessoas, que é com a Bianca, no dia 15 de setembro. Então, com a própria Bianca, vai tirar aqui 50% de desconto, A Clínica da Depressão. Tatiane Duarte Mansrinho. Tatiana, então ganhou 50% de desconto na Clínica da Depressão. Qual é o último? A primeira entrevista em psicoterapia, que vai ser no dia 6 de outubro, também com a Bianca. Carla Valéria Caruso.
Gente, então agradeço a participação de quem assistiu online. Agora a gente vai estar interrompendo a transmissão. Então estamos fechando. Boa noite a todos.